Pronto, tá começando, tá? Bom, olha, a gente vai nesse curso de eletricidade e magnetismo, né? A gente vai trabalhar com um ente que é um ente muito importante. Ele, na realidade, é a parte mais importante, é a base de tudo que a gente vai estar trabalhando, que é a carga elétrica, né? Então, quando a gente pensar em carga elétrica, né? É o grande conceito que a gente tem que estar utilizando, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês entendem por carga elétrica? Conta para mim. Pode falar, não tem medo de errar, porque é um conceito complicado, né? Ao mesmo tempo que a gente usa essa palavra no dia a dia, mas ele não é um conceito tão simples, né? O que vocês pensam? O que é carga elétrica, né? Onde é que tem carga elétrica? Como é que vocês pensam? Ou o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em carga elétrica? Ver com a carga dos átomos individualmente, mas não tenho certeza disso. Legal, ó, muito legal. Então, quando você pensa em carga elétrica, você pensa em carga dos átomos. Olha que interessante, né? Perfeito, muito boa essa colocação. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? As meninas estão quietinhas aí. Quando a gente pensa em carga elétrica, tá certo, ele tá pensando em carga dos átomos, né? Natália, quer falar um pouquinho? Não, deixa eu porque as minhas amigas. Alguém está escrevendo alguma coisa no chat? Se tiver, você lê para mim? Eu leio sim, mas escreveu até agora. Eita, todo mundo quieto. Tá bom. Então, olha, é um conceito que é um conceito construído pelo homem, né? A ciência é uma construção humana. Acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje, né? A gente vê o Covid ocorrendo, né? E a gente usando a ciência para tentar ajudar a humanidade a sobreviver, né? Então, o conceito de carga elétrica, ele é conhecido há muito tempo, né? Ele é conhecido, pelo menos esse modelo de ter carga elétrica vem lá da Grécia, né? Então não é uma coisa nova, né? Eles percebiam que eletritava, por exemplo, uma pedra chamada âmbar com um pedacinho de seda, por exemplo, e aí esse âmbar tinha a propriedade de atrair alguns outros objetos. E eles não entendiam isso, então eles estavam visualizando um fenômeno, mas eles queriam explicar esse fenômeno, né? E para isso eles começaram a perceber que poderia ter o conceito de carga elétrica. Lá no vídeo, na videoaula da Unicamp, o professor faz 2 experimentos muito bonitinhos, né? Ele vai lá pegar um pedacinho, né? Um pedacinho de vidro, ele tem lá um bastãozinho de vidro. Então ele pega esse bastãozinho de vidro e ele esfrega num lenço de seda. Ele vai fazer isso, né? E aí ele vai pegar esse pedacinho de vidro e vai aproximar de um outro objeto. E ele vai ver que o vidro consegue atrair esse outro objeto. E depois ele pega um suporte, ele tem um suporte mais ou menos desse jeito, né? Tipo, parece uma forquinha aqui. E aqui também tem um bastão de vidro pendurado, bem pelo centro de gravidade. O que ele faz? Ele pega a seda, ele esfrega nesse bastãozinho de vidro aqui que pode girar livremente, que está preso por um fiozinho, e esfrega nesse vidro. Então a seda está sendo esfregada no vidro que ele vai segurar na mão e no vidro que está suspenso por um fio. Quando ele aproxima esses 2 vidros que foram esfregados da seda, ele percebe que ocorre uma repulsão entre esses vidros, né? Então ele fala, puxa vida, então quando eu estou esfregando a seda nesse material, está acontecendo algum tipo de fenômeno aqui em que esse vidro fica com uma certa propriedade, que é a mesma propriedade que fica esse outro pedacinho de vidro quando eu esfrego a seda. E essa propriedade ele chama de carga elétrica. Olha que bonitinho isso, né? Então, se ao atritar a seda, por exemplo, com o vidro
o vidro ficou com um tipo de carga e esse vidro também vai ficar com o mesmo tipo de carga, porque também foi atritado com a seda. E daí ele começa a perceber que quando eu tenho propriedades iguais, ou seja, cargas de sinais iguais, ocorre repulsão entre aqueles objetos, né? E quando a gente tem cargas de sinais contrários, vai ocorrer aquilo que a gente chama de atração. Então esse é um princípio muito importante. A gente vai usar isso nas equações que vão envolver vetores, né? Se você tem, por exemplo, uma carga, né, igual a outra carga, e ele chama, por exemplo, ele batiza, por exemplo, as cargas de positivas ou de cargas de sinal negativo, né? Então, cargas de sinal positivo ou cargas de sinais negativos, quando estão próximas, há uma força. Estou representando um vetor aqui, olha, uma força de repulsão, ou seja, uma carga é afastada da outra, né? Do mesmo jeito, se eu colocar uma carga negativa, próxima a uma carga negativa. Então, uma força de repulsão entre elas. E se a gente, por algum acaso, aproximar uma carga positiva de uma carga negativa, cargas e sinais contrários, aqui haverá uma força e essa força é uma força de atração, né? Mas isso era lá na época da Grécia, né? E aí foi muito legal o que o Tiago falou, porque eles começam a perceber que toda a matéria, tudo, né? Tudo que a gente conhece é constituído por pequenas partículas muito pequenininhas, chamadas de átomo, né? Que significa indivisível, aquilo que não dá para dividir, né? Agora, isso que eu vou perguntar, vocês com certeza sabem, né? Puxa vida, o átomo ele é formado por que tipos de partícula? Quais são as partículas que formam o átomo? Conta para mim. Isso, perfeito. Ó. Então, o átomo é formado por prótons, tá certo? O átomo é formado por nêutrons, correto? E o átomo é formado por elétrons, legal. Agora, como é que essas partículas, né? Elas estão no átomo? Como é que elas estão todas juntinhas, misturadinhas ou não? Elas estão em algumas regiões delimitadas dentro do átomo. Isso. Então a gente sabe que o próton qual o sinal da carga do próton? Vocês sabem? Isso. Então o próton tem uma carga de sinal positivo. O nêutron, qual o sinal da carga do nêutron? Isso. Então o nêutron tem uma carga nula e o elétron tem carga de sinal o quê? Negativo. Perfeito. Agora, o tamanho do núcleo do átomo, ele é muito maior que a eletrosfera ou muito menor que a eletrosfera? Quando eu penso no núcleo. Muito menor ou só menor? Muito menor. Se, por exemplo, o átomo fosse do tamanho de um campo de futebol, o núcleo seria a bola de futebol. E todo aquele campo verde seria a eletrosfera, tá? Então, aqui no núcleo, vocês sabem que partículas estão no núcleo? Estão no interior do núcleo? Isso. Então, aqui nós temos partículas positivas e partículas de carga nula. Perfeito, né? E nesse lugar vazio, o átomo na realidade é um buracão vazio, a gente tem uma nuvem, né? Uma nuvem de elétrons. O elétron ele fica em órbita, né? Ele fica orbitando em camadas muito delimitadas, né? Vocês já devem ter aprendido isso em química, né? Camada K, L, M. Então ele fica em níveis energéticos muito delimitados em torno do núcleo, né? Agora, vocês lembram que eu falei que partícula positiva com partícula positiva atrai ou repele? Então, por que o núcleo está cheio de prótons e nêutrons se partículas positivas de mesmo sinal se repelem? Uai? Então, então esse aqui é negativo e aqui é positivo, então o próton, que ele está repelindo, ele está sendo atraído pela eletrosfera, né?
Então o próton deveria, ou o elétron se aproximar do próton, não é? Ó, porque se positivo atrai negativo, os elétrons não tinham que estar tudo grudadinho aqui com o elétron, ou não? Como é que eu explico isso? Porque vocês aprenderam isso, né? E aí? Faz sentido a pergunta que eu estou fazendo para vocês ou não? Vocês já tinham pensado sobre isso? Não? Mas vocês aprenderam que cargas de mesmo sinal se repelem, né? Cargas e sinais opostos se atraem. Vocês já tinham aprendido esse modelo, né? Então, por que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas e sinais opostos se atraem e o átomo tem essa cara? Não era para ter, né? É. Isso mesmo. Então, você tem elétron mais próximo do núcleo que tem uma energia de ligação maior, né? E os mais distantes têm uma energia de ligação menor, é verdade. Mas mesmo assim, o elétron nunca está dentro do núcleo. E o núcleo tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, né? Exatamente. Isso. Não deveriam estar, né? Que energia? Então, mas por que, meu amor? Como é que você está imaginando que a energia do elétron aqui influencia os prótons estarem próximos? Conta para mim, como é que você enxerga isso? Isso mesmo. E aí? Então, você imagina, se essa região aqui no núcleo é positiva e aqui você tem uma nuvem, né? Uma nuvem negativa. Será que essa nuvem negativa não estaria atraindo os prótons para ela? Ainda mais porque eles estão se repelindo, né? Não é? Pode. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, olha, vocês já viram um pouquinho com Israel de mecânica quântica? Princípio da incerteza de Heisenberg, princípio da exclusão de Pauli. Vocês chegaram a aprender isso com o professor Israel ou ainda não? Tá. Então, qual que é o grande problema, né? Existe na natureza vários tipos de força, vários tipos de interação. Então a gente aprendeu, vocês aprenderam lá em Física 1, a interação gravitacional, né? Então essa interação gravitacional a gente chama de força-peso, né? A gente vai aprender em Física 3 a força elétrica, né? A gente vai aprender a força que é a força magnética. Só que a natureza não tem só força gravitacional, força elétrica e força magnética, ela tem mais duas forças. Ela tem uma força chamada, olha que coisa interessante, né? Força forte, e ela tem uma outra força chamada de força fraca, né? O que os físicos descobriram? Que na realidade o núcleo ele é composto
por uma sopa, e é uma sopa dinâmica, né? Uma sopa estática, de partículas chamadas quarks. Né? E o que faz esses quarks estarem juntos é uma força tão grande chamada de interação forte. Ela é muito maior do que a força elétrica, muito, né? Então, apesar de estar havendo repulsão entre esses prótons, a força forte é muito mais intensa do que a força elétrica. Do mesmo jeito que a força elétrica tem uma interação maior do que a força gravitacional, né? Para vocês terem uma ideia, os átomos, por exemplo, da nossa mão aqui, né? Que fazem as nossas unhas, a nossa pele tá se mantida nesse formato do meu corpo, é por causa da interação elétrica, é por causa da força elétrica dos átomos aqui na minha mão, né? Se não tivesse a força elétrica, tem a intensidade que ela tem, as moléculas não conseguiriam formar a minha mão, né? E aí, essa força chamada de força forte, que faz o núcleo manter os prótons próximos, ela é muito maior do que a força elétrica, né? E esses quarks, eles são de vários tipos, né? Aqui no núcleo, a gente tem quarks do tipo up, é uma propriedade que a gente dá para eles, e quarks do tipo down, né? É como se fossem dois tipos de partícula, né? E quando a gente tem, né, uma formação desse tipo aqui, né? Quando a gente tem a junção, 3 quarks se juntam dessa forma, 2 quarks up e 1 quark down, isso forma aquilo que a gente chama de próton, né? E quando a gente tem 2 quarks down e 1 quark up juntos, a gente tem aquilo que a gente chama de nêutron. Olha que interessante, né? Então, o núcleo, na realidade, o núcleo é uma sopa de quarks up e de quarks down, né? E quando esses quarks up e down se juntam nesse formato, 2 up e 1 down eu tenho um próton, 2 down e 1 up eu tenho um nêutron. Olha que coisa engraçada, né? E a força que liga esses quarks, ela é muito maior do que a força que a gente fala que é a força elétrica. Por isso é que eu consigo manter o núcleo com prótons e nêutrons estável, apesar de eu ter carga positiva dentro do núcleo e elas não se repelindo, tá bom? Tudo bem o que eu falei até aqui, tá? Agora, não, é aí que é interessante, aí tem uma pergunta muito importante que você está fazendo, né? Como é que eles descobriram que o núcleo, né, era composto de quark up e quark down, né? Eles construíram máquinas chamadas de aceleradores de partícula, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de acelerador de partícula. Existe um muito importante nos Estados Unidos chamado de Fermilab, então, e outro na Europa chamado de CERN, né? Esse do CERN, ele é construído no subterrâneo e ele pega uma cidade, né? Ou melhor, ele pega cidades que englobam 3 países, a Suíça, a Alemanha e a França. Então ele é construído na divisa desses 3 países, né? Toda a comunidade europeia deu dinheiro para construir esse CERN. Então você pega lá, por exemplo, um próton, joga o próton, é um acelerador circular. Ele vai ganhando energia, ele vai acelerando, ele ganha muita energia cinética, até que ele vai bater no anteparo e ele colide, né? Eu brinco para os alunos entenderem, é como se você pegasse uma laranja e você quer ver o que tem dentro da laranja. Só que você não consegue cortar a laranja com uma faca. Então, se você pegar a laranja e jogá-la com uma velocidade muito alta na parede, ela quebra, ela abre. E daí você vê o que tem dentro dela. Então, isso é que eles fizeram, por exemplo, com o próton. Aceleraram o próton, ele colidiu com o anteparo e ele abriu. Quando ele abriu, formaram os quarks up e quarks down. Agora, o elétron, você acelera, ele colide e ele não quebra. Ele não quebra. O elétron é uma partícula até agora indivisível. Por isso é que a gente fala que a menor carga que existe é a carga do elétron.
não dá para a gente quebrar a carga do elétron em pedacinhos menores, né? E essa carga do elétron, ela é simbolizada pela letra E de elementar. É a menor carga que pode ser encontrada na natureza, né? Em módulo, ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa letra C aqui é em homenagem ao físico chamado Charles Auguste Coulomb, né? Você vai falar assim, professor, então se eu tenho lá, por exemplo, um átomo, né? Vamos supor que no núcleo nós temos 4 prótons, né? E 4 nêutrons. E aqui na nuvem aqui, ó, a gente tem 4 elétrons. Esse átomo, ele é um átomo que está eletricamente neutro? Sim. Por que ele está eletricamente neutro? Por que a carga total dele é zero, né? Porque a carga do próton, ela também é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, só que ela é uma carga positiva. E a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então a gente tem que cada carga do próton anula cada carga do elétron. A massa não. A gente sabe que a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron, mas a carga não. A carga tem exatamente o mesmo valor, só que uma é uma carga. Ai meu Deus, tem pernilongo aqui em casa, Senhor da glória. Falta ser da dengue. Olha, só que o próton tem carga de sinal positivo e o elétron tem carga de sinal negativo. Tá bom? Essa é a diferença, mas o valor dessas cargas, olha, é uma carga muito pequenininha. Esse 10 a menos 19, a vírgula aqui está caminhando aqui para a esquerda 19 casas, né? Então dá 0,0000016 coulombs. E é uma carga extremamente pequena. Essa é a carga do próton, que tem o mesmo valor da carga do elétron. Bom, tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Tá. Qual que é o problema agora, né? Quando a gente imagina eletrizar um corpo, né? Ao eletrizar um corpo, a gente não consegue mexer nos prótons. A gente não consegue arrancar um próton ou colocar um próton. Por quê? Porque a energia que liga os prótons, a força que liga os prótons é uma interação muito intensa. Então, se eu quero que o meu corpo fique carregado positivamente, o que eu faço? Eu arranco elétrons. A energia de ligação do elétron em relação aos dos prótons é muito menor, né? E a gente tem os elétrons das últimas camadas, eles têm uma energia de ligação menor ainda. Agora, se eu quero que o corpo fique carregado negativamente, o que eu faço? Ele ganha elétrons. Então, eletrizar um corpo significa ele ganhar elétron ou perder elétron. Um corpo nunca pode ganhar próton ou perder próton. Tá claro o que eu estou falando para vocês? Essa explicação é coerente? Tá? Então, pelo amor de Deus, não vamos falar que um corpo está carregado positivamente porque ele ganhou prótons, né? Ou que ele está carregado negativamente porque ele perdeu prótons. Não é isso que ocorre, tá? Ele vai ganhar elétrons ou ele vai perder elétrons. E aí existem 3 formas de eletrizar um corpo. Então o corpo estava eletricamente neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e de elétrons, e eu quero que esse corpo fique carregado com mais prótons, ou seja, perdeu elétrons, ou ele fique carregado negativamente, ou seja, ele ganhou mais elétrons. Aí a gente tem o processo de eletrização por atrito, né? O processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução, né? Essas explicações são explicações muito importantes, né? Então, atrito, a palavra explica, né? Atrito, eu estou atritando, eu estou esfregando um objeto no outro. Contato não, contato eu só estou encostando, sem esfregar. E a indução eu estou aproximando sem encostar. Então, são 2 fenômenos muito importantes, né? No atrito, por exemplo, é aquilo que vocês vão ver no vídeo do professor da Unicamp, né? Ele vai pegar, por exemplo, um pedacinho de vidro, né? Um bastão de vidro, e esfregar lá no lenço de seda dele, né? Existe uma série que é chamada de série triboelétrica, né? Nessa série triboelétrica você tem elementos dispostos numa lista, né? Então tem lá
pele de animal, lã, vidro, seda. Quando você atrita um objeto no outro, o que está acima fica com carga positiva, ou seja, perdeu elétron. E o que está embaixo, ele ganha elétron. Então, a partir dessa série tribelétrica, quando a gente atrita dois objetos, a gente olha a lista. Se, por exemplo, eu tenho vidro em cima e seda embaixo, é porque o vidro vai ficar positivamente carregado e a seda vai ficar negativamente carregada, tá bom? E por que isso ocorre, né? Ao atritar um corpo no outro, um corpo arranca elétrons do outro, né? Então, se esse aqui, por exemplo, estava neutro, porque lá tinha uma certa quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a seda também tinha a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Ao atritar um no outro, olhando a série tribelétrica, eu sei quem tem mais tendência a perder elétron e quem tem mais tendência a ganhar elétron. Então, se eu atritar, por exemplo, e o vidro perder elétron para a seda, olha que interessante, o que ele perde, a seda ganha, não é que o elétron some, né? Então, depois de um tempo, se o vidro ficar com falta de 2 elétrons, é porque a seda vai ganhar 2 elétrons a mais, né? Então, qual seria a carga total desse bastão de vidro, né? Ó, se cada próton está anulando um elétron, aqui eu vou ter 2 prótons sobrando, né? Então, qual a carga do vidro? É 2 vezes aquela carga elementar, com sinal positivo, onde a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. E qual seria aqui a carga da seda, né? Olha lá, se cada próton estava anulando o elétron, agora ele recebeu 2 elétrons. Então, eu tenho 2 vezes a carga elementar, só com um sinal negativo, porque eu tenho 2 elétrons sobrando, né? Então, sempre por atrito, o valor numérico sem o sinal das cargas é igual, só que um corpo vai ficar carregado positivamente, o outro vai ficar carregado negativamente, tá bom? Isso aqui é um princípio muito importante, né? Pois não? Ah, depende no que está sendo esfregado com o quê. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui vidro, eu não sei nunca de cor isso aqui, me desculpem, viu? Porque lã e seda, por exemplo, ó. Se você, vamos pensar aqui papel, tá? Então, se você esfregar, por exemplo, ó, o vidro com a lã, tá? O vidro vai ficar positivo e a lã negativo, tá? Agora, se você esfregar a lã no papel, agora a lã na série triboelétrica está acima do papel. Então, agora a lã vai ficar positiva e o papel negativo. Ficou claro agora? Isso, sempre. Só que eu nunca sei de cor isso aqui, né? Nunca pedi meus alunos. Série triboelétrica. Exatamente. Se você sabe a ordem, sempre o elemento que está acima e o elemento vai ficar positivo e o que está abaixo é negativo. Show? Ah, então me fala a ordem. Me fala a ordem que eu nunca vou saber isso aí. Fala. Tá, ó lá, ó. Vou pegar só alguns importantes, né? Olha, ó. Então você tem o vidro e a seda, tá vendo, ó? Então, se você esfregar o vidro na seda, como o vidro está acima, ele vai perder elétrons e a seda vai ganhar elétrons. Então, o vidro vai ficar mais positivo e a seda negativo. Tudo bem? Ficou claro? Pronto, perfeito, legal. Então, aqui tem uma primeira equação, né? Não sei se vocês conseguiram perceber que a gente está construindo uma equação, né? Quando eu quero calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, o que eu tenho que observar? Primeiro, se está faltando elétrons ou se está sobrando elétrons. Se está sobrando elétrons, a quantidade de carga é negativa, né? Se está faltando elétrons, a quantidade de carga é positiva.
Como é que eu sei a quantidade de carga total? Eu pego o número de partículas que está sobrando e multiplico pela carga de uma partícula só. Essa é a equação para calcular a carga elétrica de um corpo. Tudo bem? Volto, não tem problema. Ó. Então, aqui é a quantidade de carga, né? Então, um corpo pode estar carregado positivamente ou ele pode estar carregado negativamente. Quando é que ele vai estar carregado positivamente? Quando ele perdeu elétrons. Está sobrando prótons. Tudo bem? Quando ele está carregado negativamente? Quando ele tem excesso de elétrons, ou seja, ele ganhou elétrons. Tá? Agora, o que eu tenho que saber? Qual é o número de cargas que ele ganhou ou que ele perdeu? Ou seja, o número de cargas que está sobrando, né? Aqui, você lembra que a gente tinha 5 prótons e 5 elétrons? Você lembra disso? E ele estava neutro? Mas aí, se ele perdeu 2 elétrons, ó, cada próton anula um elétron. O que ficou sobrando? 2 prótons. Então, qual a carga dele? É 2 vezes a carga elementar. E aquela carga elementar é a carga de um próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Então, isso, certinho. Isso, perfeito. Então, esse aqui é um número fixo, ó. Esse aqui não muda, tá? É sempre a carga de uma única partícula, porque a carga do elétron de um próton tem o mesmo valor, né? E esse N aqui não, ó. Esse N aqui é o número de partículas, mas não é o número de partículas total que o corpo tem, né? É o número de partículas em excesso, né? É aquilo que está a mais e aquilo que não foi anulado, né? Ou faltando, exatamente isso. Tudo bem? Tranquilo. Tá. Olha, a gente ainda tem mais uns minutinhos. Vocês estão compreendendo direitinho o que eu estou explicando? Tá. As meninas estão quietas, as meninas sempre são quietinhas assim? Natália, tá entendendo direitinho? E as meninas estão quietinhas? Será que elas já foram embora? Tá tudo quietinho? A Julie ainda tá aí? Tá bom? Olha, qualquer dúvida pode me interromper, tá? Por favor, se tiver dúvida no chat, pede para que eu volte, tá? Agora, por contato, ó, tudo que eu tô explicando aqui, gente, essa explicação é muito importante, porque a tarefa que eu vou dar para vocês vão ver 2 vídeos e as alunas vão estar explicando os processos de eletrização. Elas vão cometer alguns erros e é esses erros que eu quero que vocês observem. Então, não vai ser tão fácil quanto se vocês não entenderem tudo passo por passo. É simples, mas ao mesmo tempo exige que vocês compreendam o que eu esteja falando, tá bom? Então, por contato é muito estranho, porque olha, se eu colocar um corpo neutro, né? Vamos lá, tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Eu encostar, olha lá, eu encostar em outro corpo neutro que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, o que vai acontecer? Nada, graças a Deus, né? Por exemplo, a mesa aqui da minha casa, a mesa aqui, ó, meu dedo tá neutro e aqui, ó, o caderno tá neutro. Eu encosto, ó, eu continuo neutro e a folha do caderno continua neutro, felizmente, né? Você já pensou? Eu encosto meu dedo lá e os elétrons da folha pulam pro meu dedo? Nossa Senhora Aparecida! Eu ia levar um choque, né? Então, quando eu pego um corpo neutro e encosto no outro corpo neutro, não ocorre nada. Agora, quando eu pego um corpo que está com excesso de cargas e encosto no corpo neutro, daí sim, daí ocorre transferência de carga, né? As TVs mais antigas, né? A tela das televisões mais antigas, elas eram bombardeadas por elétrons, né? Então aqui, então um monte de elétrons. A pessoa ia desligar a televisão, chegava perto, não tinha controle remoto, os pelinhos dos braços das pessoas eram tudo atraídos pela tela da televisão, né? E aí as pessoas às vezes não entendiam o que estava acontecendo, né? O que ocorre aqui nesse momento, né?
Se esse objeto aqui está eletrizado, vou colocar o pelinho aqui. Bom, vou falar isso daqui a pouquinho, é melhor a gente voltar, porque é mais complexo o que vai ocorrer aqui, né? Vamos voltar lá para o contato, que é mais simples. Se você pegar, por exemplo, um objeto, né? Este objeto tem excesso de prótons e você encosta nele, olha, você está encostando um objeto que está neutro, o que vocês acham que vai acontecer? Esse aqui tem excesso de prótons, esse aqui está neutro. O que vocês acham? Isso, ó lá, ó. Os prótons não podem se movimentar, a gente viu isso, né? Mas o que vai acontecer? Aqui eu tenho muitos prótons juntos. Será que eles vão conseguir atrair pelo menos alguns elétrons do outro corpo? Sim. Vocês estão percebendo? Então, se eu olhar depois de um certo tempo, esse que estava positivo pode até continuar positivo, mas ele continua menos positivo. E esse que estava neutro perdeu elétron. Se ele perdeu o elétron, ele vai continuar com mais carga positiva também, tá? Se eu falar, professor, mas dá para saber quanto de carga um fica e quanto de outro carga o outro fica? Não. A não ser que os corpos sejam idênticos, mesmo tamanho, mesmo material, né? Se eles forem idênticos, por exemplo, eu tenho lá um corpo A, né? Que tem uma carga de 4 microcoulombs positiva, né? Eu coloco um corpo idêntico a ele, o corpo B que está neutro, né? Quando eu encosto, o que vai acontecer? A carga total é dividida pela metade. Então, os elétrons livres desse corpo neutro são atraídos pelo corpo positivo de tal forma que a carga total continue sendo 4 microcoulombs, mas ela é dividida, né? Então, vai ficar metade com o primeiro corpo, 2 microcoulombs, e metade com o outro corpo, mais 2 microcoulombs. Se eles forem idênticos. Se eles não forem, vai depender do tamanho, do material que constitui o corpo, né? Aquele que é maior e apresenta um material mais não tão isolante, é o que vai ter mais carga. Tudo bem? Bom, tranquilo o que eu falei até aqui? Tá bom. Então, olha, a gente vai encerrar o atendimento agora, né? Vou pedir para que vocês vejam a aula do professor. É uma aula muito tranquila, não vai ter fórmula, não vai ter conta. Ele é um senhor assim muito experiente. Ele vai falar de carga elétrica com muita propriedade e daí vocês vão fazer a tarefa dos 2 vídeos, tá bom? Verificar qual o erro que está sendo cometido naqueles vídeos. Tranquilo? Tem, nossa, tem o curso inteiro dele de Física 3. É uma graça. Imagina. Tá bom. Imagina, fiquem com Deus, viu? Até semana que vem. Tchau. Boa noite. Tchau,